Vamos procurar nos aprofundar um pouquinho nas raízes do Tai Chi Chuan. Primeiro, considerando que é uma prática marcial. Então, ele busca a eficiência marcial. E eficiência significa o máximo de potência com o mínimo gasto de energia. É uma prática marcial interna, então tem suas peculiaridades, o seu próprio método de treinamento. Segundo, é uma prática embasada na medicina tradicional chinesa. Então, os princípios para gerar nossa força interna são baseados nas teorias da medicina chinesa, como os nossos canais de energia, centros energéticos. E a saúde é considerada como uma manifestação de uma boa qualidade do nosso Qi, nossa energia vital. Para isso, a gente precisa ter um bom abastecimento de Qi e precisamos fazer com que esse Qi circule no nosso corpo. Então, as práticas do Tai Chi visam, através dos canais, fazer essa circulação no nosso corpo. Então, é uma prática que beneficia a nossa saúde. O terceiro aspecto é baseado na filosofia chinesa, que compreende 3 ramos, principalmente a essência do taoísmo, compreendendo o homem como uma emanação do céu e terra, que as leis da natureza se aplicam ao homem e a gente deve buscar nos harmonizarmos com as leis da natureza para termos uma boa saúde, uma boa vida. Então, o taoísmo, ele fundamenta de uma forma filosófica bastante rica o Tai Chi Chuan, mas o pensamento chinês são 3 correntes. Outra é o confucionismo, que utiliza princípios do taoísmo para a convivência harmônica entre as pessoas, nas relações várias entre uma família, um governo, a parte política, para termos harmonia na nossa convivência. E o budismo, que é uma tradição que veio da Índia, foi para a China, e ajudou muito a filosofia taoísta para ter uma profundidade maior também. Principalmente o ramo do budismo do caminho do meio, Madhyamaka, em chinês Zhongguan, que muitas vezes as pessoas entendem a filosofia do Tai Chi, a filosofia do Yin Yang, de uma maneira muito dualista. E essa filosofia do Madhyamaka, da visão do centro, faz a gente transcender para ter uma compreensão da totalidade e principalmente da relação da nossa mente com a nossa realidade. Então, da mesma forma que a gente praticando essas práticas corporais relacionadas ao Tai Chi, é o cultivo interno, é um com, né? Trabalho e força que leva ao aprimoramento, à habilidade. A gente desenvolve o nosso corpo através da prática, mas também essa visão profunda que a filosofia chinesa, a filosofia do Tai Chi tem, também é algo treinável. Então, treinar o nosso olhar sobre a vida a partir de uma ótica. Então, a ideia é a gente procurar aprofundar esse entendimento, começar a olhar para a nossa prática, para a nossa vida e as nossas relações de uma maneira mais integrada com essa filosofia. O Tai Chi Chuan é um chuan é punho, para representar uma prática corporal, uma prática marcial, embasado no princípio do Tai Chi. O Tai Chi é representado pelo Tai Chi Tu, que é o ideograma do Yin e Yang. E essa ideia do Yin e Yang é uma ideia de unidade ou de não dualidade. Mas algumas pessoas podem entender como o oposto. Porque Yin e Yang parece, bom, tem 2 forças, esse é o entendimento padrão que as pessoas têm. Yin e Yang como 2 forças opostas e complementares, mas, na minha visão, a gente tem que entender mais como polos. Então, essa diferença entre 2 forças, 2 polos, parece que não tem muita diferença, mas no fundo tem, e é isso que vai definir a nossa compreensão disso ou não. 2 forças parecem os 2 peixinhos, o peixinho claro e o peixinho escuro, eles se afastam, eles se aproximam, eles podem brigar, podem se harmonizar. Então, quando entende como 2 forças, parecem que cada uma tem a sua identidade. Mas, na verdade, quando a gente entende como 2 polos,
você sabe que não tem como destacar um do outro. Eles não podem entrar em conflito. Como o mestre Alberto falou ontem, para o princípio do Tai Chi, Hanxiong, Papei, afundar, fazer o nosso tórax côncavo, automaticamente atrás fica convexo. Mexeu na frente, atrás respondeu, porque não tem como separar, dissociar uma coisa da outra. Como o ímã, que tem o polo norte e o polo sul. Deixa eu separar o polo norte do polo sul. Aí você quebra no meio o ímã, não vai ter um polo norte separado do polo sul. Vai formar um novo polo norte e polo sul, outro polo norte e polo sul. E pode fragmentar muitas vezes. Enquanto tiver carga, vai ter sempre esses dois polos manifestando. E se em algum momento você conseguir anular, não tem mais polo norte, aí também não vai ter polo sul. Não vai ter carga nenhuma. Então, essa é uma compreensão não dualista do Yin e Yang. A nossa mente opera de uma maneira dualista, a gente utiliza as palavras de uma maneira dualista, mas é uma ferramenta linguística, mas é como se fosse uma ferramenta de corte. Para a gente transmitir uma ideia, a gente precisa utilizar essa ferramenta dualista, mas a nossa mente não pode ficar aprisionada no dualismo. Então, se eu quero transmitir uma ideia para outra pessoa, eu tenho um mapa da realidade na minha mente. Para eu usar as palavras, eu faço nesse mapa mental, faço pequenos recortes e separo as coisas para poder transmitir para outra pessoa. Então, se eu quero falar que o menino está apontando o dedo para uma árvore. Primeira coisa, tem a totalidade. Agora, tem a árvore, tem o menino, faço um recorte aqui, como retalhos, né? A árvore e o menino. Agora, o menino é um ser humano, mas eu tenho que recortar para transmitir a ideia mais específica. Então, pego um período de vida, recorto aqui para saber o que é um menino, que ele não é um neném, ele também não é um adulto, então recortou mais, e aí está apontando o dedo, recorta uma parte do menino para ter o dedo. Então são vários retalhos que quando eu utilizo essas palavras para transmitir para a pessoa, utilizei uma estrutura dualista, mas por conveniência a outra pessoa também tem um mapa parecido com o meu, eu transmito isso, ela absorve, e mesmo sem ela ter visto a mesma imagem que eu do menino, na mente dela já formou uma ideia do que eu quis dizer. Não é exatamente a mesma coisa, mas o cérebro generativo dela, a partir dos meus retalhos, costurou e formou uma ideia daquilo que eu disse. Então, como eu disse, as palavras são ferramentas, como uma ferramenta de corte. Quando a gente leva as palavras ao pé da letra, é como a gente está utilizando essa ferramenta de corte e cortamos o nosso próprio dedo. Temos que saber utilizar com sabedoria. Lembra que dentro do claro tem que ter o escuro e dentro do escuro tem o claro também. Tudo é de uma maneira relacional. Quando eu aponto para a árvore, para onde eu aponto? Eu aponto para a parte visível da árvore. O tronco, as folhas. Por que eu não aponto para baixo, para a raiz da planta? A raiz da árvore. Não é visível. Não é visível, mas é tão árvore quanto o restante, né? A nossa mente tem uma tendência já a pegar pela parte visível, pela parte yang, ao invés da parte yin. Né? Então, se eu falar, aí eu mostrar para a pessoa, isso aqui, ó, é árvore. Ele fala, não, essa é a raiz da árvore. Mas aí, mas é parte da árvore, é a árvore. A nossa mente titubeia um pouco, mas depois concorda, ok, é a árvore. Mas de imediato, a parte visível para a gente é a árvore. Então isso já mostra uma tendência dualista da nossa mente. E quando eu faço esse processo dualista, se eu fico preso a isso, ali tem uma árvore. Tem uma divisão entre eu e a árvore. Então, se vier um lenhador cortar a árvore, para mim não faz nenhuma diferença, porque a árvore está lá e eu estou aqui. Né? Dualidade novamente. Mas se o lenhador vier e cortar a mão que está apontando aqui, aí tem um problema. Né? Porque agora está me afetando.
Mas a partir da experiência do observador, observando a árvore, é uma experiência única, é um Tai Chi. Então, se eu ficar preso a essa ideia de separatividade, eu não consigo desenvolver uma mente ecológica, uma mente de compaixão, uma mente de unidade, porque eu estou preso a essa dualidade. Mas se eu transcendo essa dualidade, eu sei que se alguém sair destruindo as árvores, isso vai me afetar a curto, a longo prazo. Então, o que acontece no exterior também afeta o interior. Esse aspecto de transcender essa dualidade é algo que vai trazer benefícios para a gente nesse nível mais profundo da nossa conexão com o interior, que é algo que faz parte dessa proposta da filosofia do Tai Chi. Alguém conhece Zhuangzi, um filósofo taoísta? Acho que a história mais conhecida dele foi que ele sonhou que era uma borboleta. Aí ele acordou, ele não sabia se era Zhuangzi sonhando que era uma borboleta ou se era uma borboleta sonhando que era Zhuangzi. Por que é mais real essa parte da vigília do que a parte do sonho? Aqui é Yin Yang. Quando nós estamos acordados, vivenciando, a gente chama isso de realidade. Quando está sonhando, é um sonho, é uma miragem, não faz parte da realidade. Porém, no nível neuronal, quando a gente está dormindo, sonhando, também está tendo configurações, atividade cerebral, e é mais ou menos como uma tentativa do nosso cérebro para retornar ao Tai Chi. Durante a vigília, a mente muito yang, muito exteriorizada, muito lógica, depois, a partir do simbolismo, vai ressincronizando, fazendo esse trabalho para retornar nosso cérebro para o Tai Chi. Então, será que realmente a vigília seria a nossa realidade e o sonho não é uma miragem, não nada? E também, será que o sonho, por ser uma criação mental, é muito mais sonho do que a nossa realidade, na matrix que nós vivemos, absorvendo a partir da nossa perspectiva particular, a nossa realidade? Então, Zhuangzi, ele está apontando para a tendência que a nossa mente tem de separar, de fragmentar, e a preferência que ela dá a um dos lados. Alguém já ouviu falar de Zhang Sanfeng? Bom, é uma figura mitológica meio controversa, que talvez teria sido o criador do Tai Chi Chuan. Independente disso, tem alguns textos que são atribuídos a ele, tenha sido ele ou não, tenha ele existido ou não, como o Buda fala, né? Independente de quem tiver transmitido, não vai pela autoridade da figura, mas pelo conteúdo, se aquilo realmente aplicado traz um benefício. E esses ensinamentos, como um poema que ele tem, que é A Árvore Sem Raiz, de Zhang Sanfeng, é um ensinamento autêntico taoísta. É um texto constituído de 24 versos, A Árvore Sem Raiz, onde ele mostra, através de algum simbolismo, como o homem se desconecta da sua parte essencial, né, simbolizada pela nossa raiz, ele vai muito no sentido da sua busca exterior, buscando as flores e esquecendo da raiz. As flores simbolizam a nossa busca pelo prazer sensorial, visão, audição, tato, os prazeres dos sentidos, que são como essa flor, em poucos dias vai murchar, vai morrer. E você abriu mão do seu cultivo interno para a longevidade, algo que é essencial para a sua vida, para o seu desenvolvimento espiritual, e você está jogando fora a sua vida para ficar pegando flores que vão morrer daqui a pouco, e dessa forma você vive como uma árvore sem raiz. Então, é uma imagem forte que ele mostra uma urgência da gente começar a cultivar internamente, e é uma obra que mostra um pouco o aspecto alquímico, né? Então, você priorizar o seu Tantien ao invés de priorizar os seus olhos e os seus sentidos externos. O mestre Chen Bing sempre fala isso nas palestras, né? Ele mostra que quando a árvore cresce para fora, na verdade também está crescendo por baixo, para a gente compreender essa interdependência de Yin e Yang.
E olhando para a imagem de uma árvore, nós entendemos perfeitamente que crescendo para fora sem crescer por baixo não faz sentido, que é totalmente uma relação de interdependência, mas mesmo assim a gente tem uma preferência, a gente vai para o lado Yang, esquece da parte Yin. Na nossa vida mesmo a gente pode observar o quanto que a gente nutre o aspecto luzente e vamos esquecendo da raiz. E podemos observar na nossa própria prática de Tai Chuan como ela enfatiza essa questão de relaxar. Relaxar para quê? Só para tirar a tensão do corpo? Não, para você fundamentar e poder expressar a partir da raiz a sua força. Saber trabalhar de modo coerente desde os seus pés, perna, cintura, até as mãos, expressar essa raiz interna. Essa é uma força verdadeira, não é uma força somente no aspecto externo. É dito no Tao Te Ching que o sábio age através da não ação e ensina através das não palavras. Então é lógico que ele utiliza a palavra, mas ele não se prende ao sentido dualista da palavra. Então a gente tem que compreender um pouquinho além disso, não ir tanto no sentido óbvio. É claro que o Zhuangzi que estava sonhando que era uma borboleta e não uma borboleta que estava sonhando que era Zhuangzi. Então não vá de supetão já acreditando no primeiro sinal que a sua mente fala, né? Lao Tzu, muitas pessoas consideram ele como uma pessoa, ou os ensinamentos dele, como algo contrário ao progresso, porque ele sempre enfatiza o yin, enfatiza o feminino, enfatiza a quietude, a introspecção, mas é porque compreendeu, ele tem essa compreensão de que essa árvore que tem o aspecto yang e o aspecto yin, se você ficar tentando cuidar da parte externa, não é assim que a natureza prospera. Cuida da parte yin, da raiz, que é que naturalmente vai prosperar. Ao contrário, não dá certo. Então, na natureza, tudo vai do yin para o yang. Tudo nasce jovem, se torna frondoso. Então, não é que ele está negando, indo contra o progresso. Ele vai contra a tirania do progresso, a tirania do mais. Você entende que o alto depende do baixo, frente depende de trás, mais e o menos também são interdependentes, mas tem uma preferência natural. Você avança e você resiste a retroceder. Você sobe, você luta para não cair. Você ganha muito, você resiste para perder. E muitas vezes Lao Tzu vai mostrando dentro do Tao Te Ching como a gente está equivocado para ir num caminho achando que é melhor, e ele vai mostrando, por outro lado. Então, uma das principais imagens que ele traz é a da água. Então, uma das características da água, que representa a sabedoria, é que a água não busca ir para o local mais elevado, ela vai lá para baixo e vai preenchendo desde baixo até em cima. Se a gente compreende a lei de causa e efeito, nós vamos cultivando esses aspectos mais essenciais e naturalmente vamos colher como os frutos dessa árvore, se nós nutrirmos a raiz adequadamente, como uma consequência. Então, a água sempre vai para o fundo. A água, quando encontra o obstáculo, ela contorna, ela sempre busca o caminho de menor resistência. Muitas vezes a gente fica enfrentando com força, com raiva, nos desgastando para ir no caminho que a gente quer de todo jeito, mas se a gente simplesmente for no caminho de menor resistência, como praticamos no Tai Chi, como praticamos no Tai Chou, tudo seria muito mais efetivo. Uma imagem que não está no Tao Te Ching, mas está no Facebook do Mestre Chen Bing, um post dele que ele disse que muitas pessoas chamam ele de grande mestre. Ele falou que a maestria no Tai Chi, para ele, é como uma escalada no Monte Everest. Então, o sentido do Tai Chi está nessa escalada. Para ele, ele não quer ser o grande mestre, ele não quer estar no topo, porque ele, tanto pela humildade quanto pela sabedoria, se ele chegar no topo da maestria do Tai Chi, não tem mais para onde ir. Não faz sentido mais viver o Tai Chi. O Tai Chi é como tal, é o caminho. Então, nós estamos mirando sempre lá em cima.
que a gente está querendo, mesmo que a gente não cultive as causas e condições para chegar lá, a gente tenta dar um jeitinho para chegar lá no topo, e parece que é isso que vale a pena, mas o que ele está mostrando é que não. Precisamos estar sempre galgando e cultivando esse caminho. Outra imagem do Tao Te Ching, como você acumula muitos bens, na linguagem do Tao Te Ching, ouro e jade. Parece que realmente que tudo isso que você está acumulando é uma grande riqueza para você, mas junto disso vem um medo da perda. O quanto será que você ficar acumulando isso e ficar protegendo para ninguém roubar, está tirando a sua paz de espírito? Então, uma mudança de perspectiva. Será que esse acúmulo, esses bens, quanto mais você tem, será que realmente é o melhor? No sentido de trazer paz de espírito, de trazer felicidade? A imagem também, quando você afia demais uma faca, você acha que vai ter o máximo de eficiência, mas quanto mais você afia ao máximo, agora sim. Aí você utiliza uma vez, ela já perde o fio. Porque às vezes afiar demais não dá certo. Não, você não vai deixar ela mais poderosa, mas vai deixar mais fraca. Um dos termos que ele utiliza bastante para remeter à simplicidade, que é um termo pu, que traduzimos como simplicidade, mas a imagem do ideograma é como um bloco de madeira não talhado, um bloco bruto. Quando nós produzimos algum utensílio a partir de um bloco bruto, você vai lapidando, aí você tem um utensílio útil. Mas ele só serve para aquela função. Você tirou a totalidade do potencial, enquanto é um bloco bruto, ele tem um potencial todo lá. Mas você talha, agora ele tem uma utilidade específica, ok, é muito bom, mas e o restante? E muitas vezes nós nos formatamos para alguma condição, seja no trabalho, uma condição social, que você vai meio que se podando, se cortando para poder agradar, e você vai se privando daquilo que você é, tirando muito do seu potencial a partir desse talhamento. Então é algo a gente observar na nossa vida, o quanto que eu me conformar a essa situação específica, que pode muitas vezes me trazer um benefício particular naquilo, está me privando da minha totalidade, o quanto que isso está comprometendo a minha saúde psicológica também, por estar tão formatado, tão moldado a uma situação. Então, tudo isso é algo para a gente refletir, a partir de uma imagem, ver como a nossa vida está nessa relação, né? Fazer uma transposição de um símbolo para a nossa vida. Então, essa é uma forma também de você ultrapassar a dualidade e conseguir enxergar na sua própria vida, conseguir, com olhos do Tai Chi, enxergar a realidade de uma maneira específica. Tem um autor, um cientista, um dos principais neurocientistas, que é o Richard Davidson, que faz uma ponte entre os ensinamentos contemplativos do Oriente com a ciência. Ele, recentemente, nesse último mês, em abril, ele lançou um livro, Born to Flourish, Nascido para Florescer, também mostrando que o nosso potencial todo pode ser trabalhado, pode ser cultivado. E em relação ao aprendizado, a nossa reconfiguração cerebral, que é a neuroplasticidade, ele mostra 4 fatores que é através do que a abordagem oriental traz de ensinamentos para o homem e o que a ciência comprovou de realmente efetivo para nós nos desenvolvermos, podemos florescer no sentido de ter felicidade na nossa vida, de ter um propósito, de uma vida realmente significativa. Então, são 4 princípios que ele enumerou. O primeiro é a atenção, o foco mental, né, que é o que é trabalhado na meditação principalmente. Você ser capaz de
ter uma direção, de ter um centro, você ter um domínio da sua mente. Conseguir enxergar as coisas de uma forma mais neutra. Para nós não sermos arrastados pela nossa mente, para nós não vivermos em função dessa aleatoriedade, né? A wandering mind is an unhappy mind. Uma mente que vagueia, uma mente dispersa, é uma mente correlacionada com a infelicidade. Tudo que a gente vai desenvolver na nossa vida, no convívio social, na nossa vida profissional, estudo, o mínimo de foco é essencial. E quanto mais foco, melhor é. O segundo aspecto é a convivência, os nossos vínculos afetivos. Para o florescimento humano, isso é essencial. O declínio cognitivo, principalmente em idosos, tem a ver, muitas vezes, com essa diminuição do convívio social, de interação social. Nós evoluímos de modo cooperativo. O nosso cérebro foi projetado para interagir. E quando a gente vai interagindo menos, as conexões sinápticas vão enfraquecendo e a gente vai tendo esse declínio não somente pela idade. A idade em si não seria um fator, mas a perda de conexão, que muitas vezes está acompanhado do processo de velhice, em muitos casos, isso foi demonstrado. O terceiro aspecto é o insight, a nossa sabedoria. Compreender as coisas não apenas no nível superficial, como a árvore só na parte de fora, mas sempre compreender o aspecto profundo, as causas, as condições por trás da realidade aparente. Quando a gente vive no mundo aparente, a gente vive no mundo de preconceitos. E aí, isso vai estar acompanhado de infelicidade. E o quarto é o propósito. Viver uma vida meio que empurrando com a barriga, só viver por viver, isso faz com que a nossa vida fique sem brilho. Então, ter um propósito que não seja autocentrado, que seja algo maior do que você mesmo. Isso vai estar acompanhado de um sentido de felicidade e de florescimento na sua vida. Então, esses 4 aspectos são fundamentais. Então, atenção, foco, mindfulness, convívio, conexão social, insight, sabedoria e propósito da vida. E esse aspecto da atenção plena, meditação, que nós vamos tentar praticar um pouquinho. Uma das imagens para a prática da meditação é a nossa mente como um lago tranquilo. Água agitada, você praticar, observar sua respiração, procurar manter uma neutralidade e acomodar a sua atenção no corpo. E aí, pouco a pouco, essas águas vão ficando menos turbulentas e vai ficando mais calmo. Mas, quando nós já vamos diretamente para esse passo, muitas vezes não dá certo, porque é uma relação entre corpo e mente, entre cérebro e corpo, e o nosso corpo está continuamente enviando informações para o nosso cérebro. Se você tenta relaxar e observar sua respiração, mas o seu sistema nervoso autônomo simpático está ativado, você tem contração no seu corpo, a sua mente está tentando acalmar, observar com neutralidade, mas o seu corpo, num ritmo diferente, está acelerado, está agitado, está mandando um monte de informação contrária àquilo. O nosso cérebro primeiro precisa estabilizar, primeiro precisa acalmar, precisa se sentir seguro para amortecer um pouco esse sistema nervoso simpático e o parasimpático, que é o yin, né? Reduzir um pouco o yang, para que o yin, para pouco a pouco, ir sobrevalecendo, né? Então, a primeira coisa é a gente ter uma raiz também na prática da meditação. O nosso corpo, por isso que as indicações da postura, os pés em contato com o solo, tem raiz. Aqui tem raiz. Então, peso, como no Tai Chi. Ok. Então, a primeira coisa, se tiver algo trêmulo, você não sente onde está pisando, onde está sentando, o seu cérebro entende, o ambiente não é seguro.
não vai dar para relaxar, estabilizar. Então, primeira coisa, você faz isso no corpo mesmo. Ok, postura estável, conexão com a terra. E aí, isso no Tai Chi a gente chama de definir a sua intenção, enraizar a sua intenção. I é a intenção da nossa mente. Aí, os processos do Tai Chi são relaxar. Se você tem tensões no seu corpo, o seu corpo está mandando informação para o seu cérebro de tensão, sempre mensagem de alerta. Então, a amígdala piscando, que é o sinal de emergência do nosso cérebro, e você não vai conseguir repousar. Então, o som você está limpando a informação, os ruídos do seu corpo, para mandar informação para o cérebro, está tudo bem. Pode relaxar, seu corpo está tranquilo, está tudo bem. E aí, som, pong é a força estrutural, uma força não rígida, uma força flexível, expansiva. Então, relaxou, o peso afundou. Agora, de baixo para cima, crescendo a partir do seu centro. Aí você já tem uma estrutura firme e a sua mente acompanha isso. Mente, cérebro, corpo, respiração, uma unidade. A partir disso, som, pong, chan, a espiral. Na meditação você não vai fazer a espiral do fio de seda, mas tem uma espiral da respiração acontecendo aqui. Esse fluxo contínuo, a sua mente observando, entra no mesmo ritmo, porque o cérebro trabalha em ondas, né? Então, ondas agitadas, ondas beta. Depois vai acalmando, ondas alfa. Depois, ondas teta, você fica mais suave. E um nível mais profundo que normalmente a gente atinge no sono profundo, que seria delta. Mas ficar entre o alfa, teta, está bom. E isso é algo que a gente consegue de uma maneira progressiva, gradualmente construindo isso no nosso corpo. Os pés, comunicando para o nosso cérebro que temos um chão. Quadril relaxado. Procura alinhar a coluna. Conectar o topo da cabeça com o céu. Perceba se o seu corpo realmente tem raiz. Você sente onde está pisando. Agora relaxa o seu corpo. Som. De cima para baixo, relaxando o topo da cabeça. Fan som, fan xia. Deixa o peso afundar. Relaxa a testa. Relaxa os olhos. Relaxa o seu semblante. Relaxa a cervical, os ombros. Relaxa os braços, antebraços e mãos. Procure limpar o sinal do seu corpo. Tirar o ruído, soltar. Relaxa o tronco, começando pelo tórax. Relaxa o abdômen e a lombar. Relaxa o quadril. Sinta o peso quando você relaxa. Relaxa a coxa, as duas coxas, as duas pernas e os pés. Aliviando o corpo de qualquer tensão, de qualquer peso, nós simplesmente soltamos. Temos esse potencial de soltar a tensão. E no lugar da tensão, surge uma força estruturante, uma força que não depende da rigidez. Pong, uma força elástica, expansiva. Sinta nos seus pés. Sinta os seus pés vivos, pernas, coxas e quadril.
Sinta uma conexão desde a sola dos pés no ponto Yongquan, subindo pelas pernas e coxas, se reunindo na região do baixo ventre. A partir do centro do Tantian, essa força expande em todas as direções. Perceba como é uma estrutura poderosa e flexível ao mesmo tempo, suave. Sinta-se seguro através dessa força expansiva. Pão. Do Tantian se expandindo para o tórax, para as escápulas, braços, antebraços e mãos, ganhando espaço nas articulações, descomprimindo as vértebras, cervical, topo da cabeça cresce, ganha espaço, expande. Perceba a qualidade de um corpo relaxado, com som, estruturado com pão. As articulações estão abertas, os canais de energia estão livres de compressão, livres de tensão, livres de obstrução. Percebendo ou não, ativamos uma circulação especial. Circulação de sangue, de energia, de substâncias vitais necessárias para a saúde e bem-estar do corpo. Sinta o corpo pleno e estabelecido. E perceba o fluxo interno, a sua respiração. Perceba esse pareamento entre a sua respiração e a atividade do seu cérebro, o seu estado mental. Relaxa a respiração, aprofunde a respiração, dê espaço para a respiração. Corpo, mente e respiração integrados. Eu e o outro integrados. Eu, a natureza, integrados. Eu, o universo, integrados. Eu e o Tai Chi, integrados.